no Evangelho de Jesus Cristo segundo o ex-cobrador de impostos Mateus. Mateus, capítulo 15. Coloque sua mão sobre o texto sagrado, por favor. Oremos ao Senhor. Pai, glorificado sejas Tu, porque o Senhor é o Deus sobre a nossa vida, e o dinheiro hoje é nosso servo. Bendito seja o Teu nome, porque Mamon não tem poder nenhum sobre nós. Nós Te bendizemos, ó Altíssimo, porque temos o privilégio de crer que o Senhor é o dono de todas as coisas, e nós somos mordomos passageiros de tudo aquilo que o Senhor criou e entregou ao ser humano para zelar e cuidar. Poderoso Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada pessoa que congrega nesta casa. O Senhor conhece as necessidades da obra do Senhor que acontece através desse ministério. O Senhor sabe, ó Pai, dos planos, dos sonhos, dos projetos de cada um. Por isso, nesta hora, eu peço a bênção do Senhor sobre o trabalho, sobre as obras das mãos de cada filho e cada filha do Senhor que congrega nesta casa. Que o Senhor esteja aperfeiçoando aqueles que prestam serviços, que o Senhor esteja enviando os clientes para aqueles que vendem algo, que o Senhor esteja, ó Pai, nos capacitando a produzir, a obter, a conquistar, para usufruir e também, ó Deus, manifestar liberalidade e fidelidade à obra do Senhor sobre a face da terra. Que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o coração de cada um de nós ame o Senhor cada vez mais e seja cada dia menos apegado às coisas materiais. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor derrame graça sobre cada um de nós para administrarmos com sabedoria. Que no nome de Jesus Cristo de Nazaré, cada família representada nesta casa, Pai, usufrua da experiência de poder dar e não precisar receber. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que mesmo aqueles que hoje já podem dar, estejam também prontos para receber as sementes daquele, ó Pai, que de alguma maneira querem abençoar suas vidas. Poderoso Deus, leva os nossos pensamentos cativos ao trono da Tua glória. Ilumina, ó Deus, os olhos dos nossos corações e capacita-nos para proclamar, para receber, entender e esconder a Tua palavra no profundo dos nossos corações, a fim de que ela seja o norte para os nossos passos nessa terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que também, ó Deus, sobre o ministério infantil, prevaleça a presença maravilhosa e poderosa do Teu Espírito, que as nossas crianças sejam aquietadas, que os professores e professoras, os pastores das crianças sejam inspirados pelo Senhor, e que esse seja dia de vitória na Tua presença para cada um de nós, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Muito bem, estamos na 9ª mensagem sobre um tema maior, 11 princípios do reino de Deus para uma vida bem-sucedida na terra. 11 princípios do reino de Deus para que vivamos vida e vida em abundância. E uma das verdades de Deus, dos temas dessas 11 mensagens é: a verdade de Deus dói, mas cura e liberta. E esse título, esse tema, ele vai em oposição à propaganda de vida cristã dos nossos dias, porque a maioria dos cristãos dos nossos dias acreditam na mentira de que nessa terra dá para viver uma vida absolutamente tranquila e regalada. Isso é mentira. É impossível nessa terra viver vida tranquila e regalada. Vou dar apenas um simples e, quem sabe, experimentado pela maioria exemplo. Você está em paz, trabalhando, pagando as suas contas, realizando os seus sonhos,
e de repente um micromosquito chamado Aedes aegypti aterriza em algum lugar do seu corpo e dá uma picadinha em você. E aí aquela praga chamada dengue se instala no seu corpo. Quem já teve dengue aqui, levanta a mão. E aí, é gostoso o dengue? Olha, a dengue é pior do que dengo. Você não sabe se você ora, se você blasfema, você não sabe se você agradece, se você xinga, você não sabe se fica deitado, sentado, se você senta no vaso, se você planta bananeira. Estou falando bobagem? Então essa vida na terra é impossível de ser vivida em absoluta tranquilidade, porque quando está tudo perfeitamente bem, um mosquito que deve ter vindo, sei lá de onde, aterriza em você e faz a vida parecer que não tem gosto mais, porque nem água a gente quer tomar, banho então, parece que queima o corpo, é uma coisa absurdamente terrível. Mas embora não dê para viver 100% deitado eternamente em berço esplêndido, é possível ter vida e vida em abundância. Porque a vida abundante, ela depende acima de tudo de onde você está sentado e se a sua alma está totalmente mergulhada em Deus. E nesse texto sagrado que nós lemos, Jesus, assim como em João 8, conforme a palavra de saudação, estava conversando com a turma mais top da época. Porque muitas vezes, amados, quando falamos de escribas, fariseus e saduceus, parece que estamos falando de gente ruim, de gente endemoniada. Não, essa era a turma religiosa daqueles dias. Era o povo da comunidade evangélica Aliança Cristã, da Assembleia de Deus, da Batista, da Metodista, da Luterana, da Presbiteriana, e será de onde mais? Era a turma que buscava Deus, escribas, fariseus e saduceus. E como disse a senhora Márcia, na palavra de saudação, João 8 é para nós. Aliás, a Bíblia toda é para nós. E é por isso que não adianta querer usar princípio bíblico para quem não nasceu de novo, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para iluminar os passos daquele que já entregou a sua vida para Cristo. Se o Espírito de Deus não convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, você pode apresentar para ela todos os versículos mais tremendos e poderosos, para ela não vai valer nada. Jesus então estava conversando com esse pessoal que se esforçava para agradar a Deus. Aliás, amados, desses os fariseus eram os mais destacados. Para não infringir os 10 mandamentos, eles criaram mais 1000 e poucos mandamentos. E ainda uma lei oral, que era compartilhada de pai para filho, para não correr o risco de desagradar a Deus. A preocupação de não infringir mandamento era tão grande que eles esqueciam de se relacionar com Deus. E sem relacionamento com Deus, Jesus disse que a palavra de Deus se torna letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito de Deus, ele não age apenas pelo que está escrito, mas principalmente dentro de cada um de nós, nos revelando o que está escrito. Quem me entendeu, dá um amém. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Em Mateus 5:22, um versículo antes do texto que nós lemos na palavra de oferta, Jesus diz que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racá ou tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, ele não diz está,
ele diz estará, porque pode ser que naquele momento você tenha que se irar. Por isso está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Pode ser que em algum momento você precise chamar os fariseus, gente tão boa, de raça de víboras, sepulcro caiado. O que Cristo está dizendo é que tratar as pessoas de qualquer jeito, sem ter motivo e sem ter direito, pode nos colocar em pé de guerra com o Criador dos céus e da terra. Você já teve vontade de dar um xingão no seu cônjuge? Fala a verdade. Quem já teve? Levanta a mão. A minha esposa também levantou a mão dela. Sim, de vez em quando passa na cabeça da gente. A não ser que você já seja anjo, né? E um xingão, não estou falando que seja palavrão. Você está falando uma coisa e a pessoa, não é assim. Não é bem desse jeito. Olha, você está enganado. Aí lá dentro da gente passa aquele pensamento, tá. Isso é um xingamento. Quem é aqui que nunca passou por isso? Mas tem coisas que mesmo de cabeça quente, nós não temos o direito de falar para ninguém. Principalmente para o cônjuge. Ou seja, Deus exige que tratemos o próximo com respeito. Eu te pergunto, será que dá para ser feliz vivendo isolado? Você vai comer a pizza, só você e a pizza. Você vai comer o sushi, é só você e o sushi. Você vai tomar um chá, só você e o chá. Será que dá para ser feliz assim? Às vezes nós queremos ficar isolados, solitários, mas isso é só por um momento. Coisa boa é estar junto com alguém. Por isso que está escrito: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Deus sabe que nós precisamos uns dos outros. Por isso deveríamos tratar melhor uns aos outros. Deus exige que tratemos o próximo com respeito. Porém, pelo exemplo de Jesus Cristo do texto lido, tratar com respeito é também dizer a verdade na hora certa, ainda que a verdade seja recebida naquele momento como uma ofensa. Porque a verdade vinda de Deus, ela pode até doer, mas ela vai operar cura e libertação. Quando Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, a intenção dele não era matá-los. A intenção dele era alertá-los. A Escritura Sagrada conta em João 3 a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Era um homem irrepreensível. Era um homem zeloso para com a lei de Deus. E ele foi conversar com Jesus de noite. E ele disse: bom mestre, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus disse para ele: pois é, o Flamengo foi campeão brasileiro. Como assim? Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos estava elogiando Jesus e Jesus falou algo que não tinha absolutamente nada a ver. Jesus estava dizendo para o Nicodemos: Nicodemos, não adianta você ter religião, não adianta você ser especialista na lei, porque isso tudo não preenche o vazio da sua alma. Para você ser preenchido, você precisa nascer de novo. O que eu quero dizer? Jesus disse para o Nicodemos uma verdade dura. Nicodemos queria bater um papo com Cristo, ele queria aprender mais alguma coisa daquele rabino tão cheio de capacidades, mas Jesus foi direto ao assunto. Nicodemos, a verdade é, você tem religião, mas não tem intimidade.
E para você ter intimidade não adianta vir puxar saco, você tem que nascer de novo. E o Nicodemos fica todo embasbacado e diz: como é que pode alguém sendo velho, nascer de novo? E Jesus diz: puxa, cara, você tem religião e não entende algo tão simples. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tradicionalmente era o cara. Quem sabe você evangelicamente seja a pessoa. Você se orgulha de não adorar mais os ídolos, não adulterar, não roubar, quase não fala mal de ninguém mais. Mas isso não está o suficiente para preencher a sua alma. E eu te digo uma coisa, não se apavore não, porque essa é a realidade da maioria dos seres humanos. Porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias terríveis. Se o Pai não abreviar esses dias, não encontrará ninguém com fé e nem com amor sobre a face da terra. Os dois ingredientes principais para nos relacionarmos de modo satisfatório com Deus: fé e amor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E amor é o que nós temos que ter acima de tudo com Deus e para com o próximo. Então a situação, segundo a Bíblia, vai ficar do jeito que você já sabe que está. Porém, nós precisamos ter a convicção absoluta de que só a prática religiosa boa não é suficiente. E nós sempre precisamos de novo ser chamados para viver do jeito que Jesus gosta. Como é que Jesus gosta que nós vivamos? Na intensidade do primeiro amor. Quem aqui um dia na vida já namorou? Por favor, levanta a mão. Quem já namorou? Quem está com preguiça, levanta a mão também, me ajude, em nome de Jesus Cristo. Então, quem já namorou, de repente tem algum jovem que nunca namorou, sabe que aquele, já namorou, Jéssica? Aquele primeiro beijo, meu pai do céu, parece que a gente fica com 1 litro de saliva no estômago, porque antes de beijar, treme tudo, dá um frio na barriga. Você dá aquele beijo, você quer dar um segundo, você quer dar um terceiro, dá uma vontade de entrar dentro da pessoa pela boca dela. Estou falando bobagem ou é verdade? Aí você casa, 20 anos casado, 30, 40, você ainda tem vontade de dar beijo desse jeito? Deveria. Porque é bom. Agora você já sabe em que parte da boca ela gosta que você coloque a língua. Ficou mais fácil agora. Aposto, você tem problema mental. Não, eu falo a realidade da vida na terra. E Deus gostaria que o nosso relacionamento com Ele, nossa sede por Ele, nossa fome por Ele, fosse como os primeiros beijos na pessoa amada. Nós sempre queremos de novo, nós sempre queremos mais, nós não enjoamos nunca. Pelo menos até casar é assim, né? Eu ainda sou assim. Nem tanto. Mas com Deus deveríamos ser assim. Porque o beijo do cônjuge, por mais maravilhoso que seja, não consegue preencher aquele espaço da alma que só essa sede, essa fome, esse anseio por Deus pode preencher. Quem está me entendendo? E uma das coisas mais perigosas para nós são as tradições, os costumes, os gostos. E todos nós sabemos que Jesus Cristo veio para reaproximar o ser humano de Deus. Sendo assim, as pessoas da época que já buscavam a religião poderiam ser carnais importantes para ajudá-lo. Essa turma, saduceus, escribas e fariseus, eles poderiam ser um instrumento poderoso, afinal já era gente treinada. É que nem quando alguns pastores veem quem chega na igreja, puxa, esse vai ser um discípulo top. Ele vai pela aparência, escolhe aquele discípulo, dedica o seu tempo, e aquele é um discípulo mop, uma mistura de morto com top.
É aquele que só quer receber, não quer fazer nada, não tem tempo para nada, não quer compromisso. Ele só quer ser preparado para morar no céu. Como se no céu fosse lugar para gente preguiçosa, que não faz nada para Deus na terra e de graça vai morar na glória. Aleluia. Que ilusão, irmãos. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, como que discípulo de Cristo que não quer fazer a obra do Pai na terra vai morar no céu? Isso é ilusão. Mas os pastores e líderes e pregadores que acham que a terra é o céu, que querem só arrancar o dízimo, a oferta e o dinheiro do povo, eles enganam o povo dizendo: não, você já reconverteu, você já batizou, você dá dízimo de oferta, você está top. Conversa fiada. Dízimo, oferta, batismo, culto. Torcida do Flamengo também faz. Os torcedores do Flamengo, do Corinthians, eles dão mais dinheiro para os seus clubes do que os crentes para as igrejas. Eles se reúnem mais vezes para venerar os 22 ídolos do que boa parte dos cristãos. Quem está me entendendo? Então, algumas coisinhas que nós fazemos, elas são quase nada diante daquilo que Deus quer fazer por você e através de você. Mas a tradição, ela pode nos impedir. E olhando para Jesus, meu irmão e minha irmã, que é o nosso modelo, nós vemos claramente Jesus Cristo, nós vemos com clareza que a Bíblia não mostra Jesus Cristo querendo trazer as pessoas para junto dele pela bajulação, ou ocultando a verdade. Jesus Cristo dizia a verdade na hora certa. Dizer a verdade na hora certa é expô-la quando a pessoa quer ouvir, e se naquele momento essa verdade pode futuramente gerar vida. Quando é que a pessoa quer ouvir alguma coisa? Quando ela fala, ou quando ela pergunta. Porque não adianta você querer conversar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas eternas, com alguém que não quer falar sobre o assunto. Boa parte das falas de Jesus são respostas às perguntas dessa turma que se ocupava com Deus, mas que estava bem longe dele. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Faça mais uma pergunta para ele: você está cochilando? A verdade dita na hora certa, então, é aquela que os canais da pessoa estão abertos para ouvir. E a verdade de Deus deve ser dita quando ela vai gerar vida, ainda que seja só no futuro. Os fariseus e mestres da lei foram até Jesus, e como todo bom religioso, a preocupação deles era com as picuinhas criadas pelos homens. E meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nisso. Quem não tem intimidade com Deus e não coloca as mãos no arado para fazer a obra do Pai, geralmente fica travado, fica falando, fica se ocupando com picuinha. Sabe o que é picuinha? Picuinha é aquilo que não está na palavra, picuinha é aquilo com o que Deus não está nem aí, picuinha é aquele que não muda a vida de ninguém. E os fariseus então dizem para Jesus o seguinte, versículo 2 de Mateus 15: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Você sabia que os fariseus tinham até um jeito para lavar a mão? Esse jeito que eu e você geralmente lavamos a mão no banheiro antes da refeição, está errado. Tinha que lavar a mão aqui, ó, para cima do pulso. Essa era a maneira certa de lavar a mão. Eles tinham até o jeito certo de lavar as mãos. Eles tinham o jeito certo de levantar a mão na hora do louvor. Eles tinham o jeito certo de bater palma, ou de não bater palma. Quem está me entendendo? Coisa com as quais Deus não está nem aí.
Assim viviam os fariseus. E eles chegaram diante do Nazareno, o carpinteiro de Nazaré, o bom mestre, o meu e o seu irmão mais velho. E o senhor não se importa não, aí os seus discípulos não estão cumprindo a tradição. Estão morrendo de fome, passaram a aguinha na mão e estão mandando a comida para a pança. Eles não praticaram o ritual, o senhor não vai falar nada, o senhor não é rabino? Mas como Jesus não se preocupa em agradar a ninguém, a não ser o Pai Celestial, ele vai direto para aquilo que poderia abençoar os religiosos de sua época, e vale a pena você acompanhar comigo mais uma vez a leitura dos versículos 3 a 6. Ponderou-lhe Jesus: por que vós transgredis também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais será obrigado a honrar a seu pai ou sua mãe com seus bens. Assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olhe para cá, por favor. Veja que interessante. Os fariseus preocupados com as picuinhas, e Jesus vai direto na ferida. Ah, querido, está preocupado com a mão suja? Mas não é só a sua mão que está suja, o seu coração está sujo. Você usa uma outra tradição. Que tradição, mestre? A tradição de consagrar a Deus aquilo que você deveria gastar com os seus pais. Então vocês não têm direito de falar absolutamente nada comigo, porque a tradição de vocês transgride a palavra de Deus. Com isso Jesus estava dizendo que nós devemos dar atenção, observância para as coisas mais importantes, não para as coisas que são irrelevantes. E aqui eu vou lembrar de novo um absurdo que eu falei há 2 semanas atrás. Alguns irmãos em Campo Grande vieram falar comigo sobre o pastor Bruno lá de Cáceres. Quem se lembra? Pastor Bruno? Porque o pastor Bruno cortou o cabelo, raspou essa parte da nuca por baixo e ficou assim um rabinho. Ficou um tocozinho. E aí antes de ir para o culto, em alguns momentos lá, conforme o propósito dele, ele prende aquilo com a Xuxa. E fica um negócio interessante, parece um samurai, né? Cabelo de samurai. E eu cheguei em Cáceres e vamos para lá, vamos para cá, um monte de gente nova na igreja, novo, velho, criança, adolescente. E lá, numa certa altura, ele tem um propósito para fazer aquilo. Está certo que no final das contas é vaidade, né? Mas ele tem um propósito. Agora tem gente sem cabelo, com muito cabelo, com cabelo com gel, com cabelo repartido no meio, com cabelo para a esquerda, com cabelo para a direita, com cabelo de soldado, fazendo nada para Deus. E o moço está com aquele toco esquisito, fazendo a obra de Deus. Aí eu vou chegar lá e falar: meu irmão, tira esse toco da sua cabeça, em nome de Jesus, que eu sou o seu apóstolo, eu quero que você tire esse cabelo aí. Falei: irmão, deixa esse toco aí, mas continua santo, continua ganhando gente para Jesus, continua sendo modelo para o rebanho, continua sendo um exemplo. Não, a tradição diz que homem que é homem não usa toquinho de cabelo. Mas aonde que está na Bíblia que fala sobre usar toquinho, usar toquinho? O apóstolo Paulo lá em Corinto diz que não é bom que o homem use cabelo comprido. Tem todo um contexto, mas a tradição ela vai nos cegando, e se nós não deixarmos Cristo iluminar os nossos corações, nós podemos matar pessoas em nome da minha tradição. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Os fariseus estavam deixando de honrar os pais, porque criaram uma tradição sem vergonha para se auto-beneficiar. É que nem aquela história, irmãos,
de quem tem dó de devolver 10ª parte para Deus? A primeira coisa, no Novo Testamento não tem dízimo. É verdade, no Novo Testamento tem túdimo. Então é melhor ficar com o antigo, porque lá é só 10. No novo é tudo. Ah, mas eu dou do líquido, eu dou do bruto, eu dou. Não quer dar, guarda para você. Deus não está recebendo. Deus ama quem dá com alegria. Vai gastar no shopping, vai gastar com carro, com casa, porque filho tem prazer em fazer o que está na palavra. 10%, R$800, 75 centavos. Ah, não tem mais que centavo, né? Quem está me entendendo? Isso é miséria. Não entendeu? Tradição, farisaísmo. Gente boa, sem intimidade com Deus, precisa da lei para fazer aquilo que tem pagão que faz com liberalidade. Quem está me entendendo? Continuando. Depois de Jesus desarmar as pessoas de Deus da sua época, ele diz para essas pessoas uma dura verdade. Versículos 7 a 9 de Mateus 15. Olha como Jesus chama o pessoal daquela época. Lembre que aquele pessoal pode ser qualquer um de nós, tá certo? Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Meu irmão, minha irmã, a verdade de Deus dói, mas ela cura e liberta. Você pode criar a sua tradição, você pode seguir a tradição de algum pregador que você admire muito, mas a minha tradição, a sua tradição, a tradição, a interpretação bíblica de qualquer pregador não cura e nem liberta. Mas as verdades de Deus, elas curam e libertam. Elas trazem vida e vida em abundância para a nossa existência. Posso ouvir um amém? Jesus então dá o recado de Deus para eles. E é interessante que Jesus dá o recado de Deus para eles e não ficou insistindo com os religiosos, não. Imediatamente ele se dirige para aqueles que ainda estavam abertos para ouvi-lo. Isso é uma coisa interessante, irmãos. Jesus não fica, fulano, aceita, fulano, recebe, abre o coração, ai querido, Deus precisa de você. Não, você não vai encontrar passagem na Bíblia Jesus fazendo isso. Olha o que diz aqui no versículo 10 e 11. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Já quebrou aquele mal do povo não entender nada. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Olhe para cá, por favor. Jesus estava conversando com quem? Com a turma da religião. Falou a verdade para a turma da religião. A turma da religião, quando ouve a verdade, torce o nariz. Jesus abandonou a turma da religião e foi falar com a multidão. Porque pode ser que na multidão alguém vá dar ouvidos para aquilo que Deus tem para o coração das pessoas. E curiosamente, os discípulos de Cristo ainda não tinham aprendido que a verdade de Deus dói, mas cura e liberta. Eles ainda raciocinavam pelo método barata. A barata dá uma ruidinha e uma sopradinha, uma ruidinha e uma sopradinha. E muitas vezes nós queremos tratar as pessoas assim. Falamos uma verdade e fazemos um cafuné, mas não é bem assim, você fica tranquilo, fica em paz. E eu me lembro, já contei essa história aqui, veio agora aqui na minha memória. A dona Matilde, 76 anos de idade, isso em 1994, e 51 de mãe de santo. Deus usou um rapaz chamado Alessandro e a minha vida para que essa senhora fosse liberta da crença dela
e passasse a crer unicamente em Cristo Jesus. Eu falava com ela quarta e sexta, agora não me lembro direito, mas eu sei que, se não me engano, na segunda-feira o pastor passava por lá, e eu dizia para ela: só tem que largar do cachimbo, só tem que largar do charuto, porque isso, além de fazer mal para a sua saúde, está ligado diretamente com as entidades espirituais que a senhora recebia. Se a senhora não largar disso, os capetas não vão largar da senhora. E o pastor passava por lá e falava: não, o Lucas é muito radical, não é bem assim, a senhora vai largando aos poucos. Você bebia 1 litro de uísque, beba só meio agora, vai largando aos poucos, já está quase com cirrose. Bebia meio litro, beba só agora 250 ml. Quem está me entendendo? Tem coisa que não faz bem, se não faz bem, larga tudo. Não, mas a tradição, ela diz que você pode fazer assim, assim e assim. E a palavra de Deus diz que é assim sim, não, não. O que passa disso vem do cão. Ouviu, meu irmão? Então levanta a mão e fala aleluia. A tradição, ainda que tenha a aparência de não prejudicar, ela pode nos tirar do centro da vontade de Deus. E esse método de não funciona, ou é ou não é. E eu não estou falando isso para agradar apóstolo, para agradar pastor, para agradar ninguém, é para agradar a Deus. Porque eu não estou falando da verdade da aliança cristã, não estou falando da verdade de apóstolo, de pastor, nós estamos falando da verdade de Deus. Deus é aquele que só quer o nosso bem. Não, Deus também quer o meu dinheiro. Não, Ele quer o seu bem. Até quando Ele pede o seu dinheiro, é para o seu bem. Os discípulos dizem para Jesus assim, versículo 12: então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Olha o religioso: mestre, nós estamos aí ajeitando essa turma, nós que convidamos eles para vir ouvir a mensagem, mestre, e eles vieram ouvir a mensagem, sua palavra foi muito dura, mestre. No domingo, o senhor tem que pregar uma palavra mais light, porque vem visitante. Se o visitante quiser Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus e vai se abrir para Deus. Agora, se ele vem na casa de Deus e ouve o engano sobre Deus, como é que ele vai se abrir para Deus? Está percebendo a semelhança entre você e o fariseu? Quando você vai convidar alguém para vir ao culto, o que você pensa? Será que é o apóstolo que vai pregar hoje? Deus, então, alguns querem saber se é o apóstolo, que é para não trazer no dia que ele prega. A maioria quer trazer só no dia que ele prega. 2 fariseus. Quem fala? Tudo bem que Deus usa assim uns assim, outros assado, mas você precisa crer que Deus vai falar. Porque o pregador pode falar algo daqui, mas porque você orou, porque você preparou o coração do seu convidado em oração, o Espírito de Deus vai falar com ele aquilo que ele precisa ouvir. Deus faz isso, irmãos, quem crê? Os discípulos estavam dizendo: mestre, o Senhor perdeu a chance de juntar os fariseus a nós. E Jesus diz para eles o seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Jesus estava dizendo: aquilo que eu tenho para fazer na terra, esse pessoal não consegue fazer, porque eles estão tão apegados nos seus costumes, nos seus hábitos, eles não conseguem cultuar se não sentar no mesmo lugar de sempre. Isso é a tradição, meu irmão, sabia? Você chega no culto, tem alguém sentado no seu lugar, você já faz a sombra. Tradição. Eu gosto de sentar ali, mas já aconteceu de eu chegar e ter gente ali, e eu sento no outro lugar. E já teve obreiro que veio me perguntar: você quer que eu peça para sair? Deus me livre, não está escrito meu nome ali.
Quem está me entendendo? Então vamos para o final. A resposta de Jesus foi radical, simples e definitiva. Pior cego é o que não quer enxergar. O pior cego é aquele que está vendo e faz de conta que não vê. O pior cego é aquele que enxerga a verdade, mas ensina mentira. O pior cego é aquele que sabe a vontade de Deus, mas diz para outra pessoa: não, fica tranquilo, Deus entende. Pode dizer assim: fica tranquilo, Deus entende, você vai para o inferno, fica em paz. O pior cego é o que não quer ver. O pior cego é aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica. Não, mas a religião do meu pai, a religião da minha mãe, olha, eu sou simpatizante do evangelho. Simpatizante vai para o inferno também, irmão. Mesmo que seja dizimista e ofertante. Se não se comprometer, se não abrir mão da tradição, se não se abrir de todo o coração. Ontem no batismo, um filho que ora há muito tempo pelo pai, para o pai ser batizado. Sempre que termina o batismo eu pergunto: quem quer vir? Alguém decidiu agora? Eu sei que tem filho de pastor que estava querendo ir, com 9 anos, né, Cristiano? E aí o pai cutucou: vai pai, vai pai, vai pai. Aí o pai já com quase 90, eu não estou preparado. E olha que é um senhor gente boa demais. Mas o que está enganando ele? A tradição. A tradição dos homens lá da década de 30, de 40, tem na cabeça que para ser crente, o sujeito tem que estar perfeito. Ele não pode ter nada de errado. E é o contrário. Quem está com tudo errado é que precisa ser crente. Se entregar para Jesus, porque ele não veio para os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E boa parte do povo evangélico dos nossos dias se acha muito melhor do que todo mundo. Não encontrou o Jesus de Nazaré. Deve ter encontrado o Jesus do Bonfim, aquele que faz cafuné no ego. O Jesus de Nazaré, ele fala: ó, não tem ninguém que presta não, é todo mundo ruim. Bom é só o Pai que está no céu, nem eu sou bom. Quem está me entendendo? Não, mas eu sou evangélico de berço. Já nasci no berço escrito evangélico. Não é o evangelho que me conduz, mas eu sou evangélico. Agora tem até ex-evangélico, né? Meu irmão e minha irmã, não adianta perder tempo com quem prefere viver sendo enganado, por não querer sentir a dor da verdade. Me ajude, por favor, me ajude. Faça assim com o seu dedo profético e diga aí para o seu irmão: a verdade de Deus dói, mas cura e liberta. E aí, mais uma vez, entra em ação um dos discípulos que tinha mais coragem para dar a cara para bater. Vamos ver quem acerta o nome dele. Pedro. Pedro, lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Pedro pediu: explica-nos outra parábola. E aí Jesus então vai na lata. Versículo 16, acompanhe comigo, e nós estamos caminhando para a reta final. Também vós não compreendeis até agora? Jesus ficou indignado com eles. Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam impura uma pessoa, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas comprometem o indivíduo, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Você consegue entender, lendo esse texto,
Por que que no Antigo e no Novo Testamento é dito de maneira tão expressa que nós precisamos comer a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite? Consegue? Porque é lá do coração que vem o que sai pela boca. Por que que nós precisamos encher os nossos corações com a palavra de Deus? Para que lá de dentro saia vida. Senão vai sair um tantão de outra coisa que cada um de nós sabe muito bem o que tem lá dentro. Então Jesus deixa claro que ter cuidado com a tradição religiosa não cura e nem liberta o ser humano da principal fonte de tudo que não presta. E essa fonte é o coração do ser humano. Qual é a fonte de tudo que não presta? Assim, de uma maneira bem libada, o coração do ser humano. De uma maneira bem direta, o seu coração. De uma maneira que nós não gostamos de falar, o meu coração. Porque falar do coração do outro é fácil, né? Qual é a fonte de tudo que não presta? Num coro só, vamos comigo, o meu coração. Desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. E quando eu oro pedindo a Deus para sondar o meu coração, eu digo para Deus o seguinte: eu estou falando com Deus, então não se escandalize, Pai. Não examine somente o meu coração, examine também o intestino grosso. Se eu escondi, meu Deus, alguma coisa lá no meio da merda, mexe lá, meu Deus, mas me limpa, não me deixa sujo, achando que estou bem na fota, não me deixa, Pai, me enganar, achando que por ser pastor, pregador, tem coisas que estão fora da tua vontade, e para mim está tudo bem. Quem me entendeu? Apóstolo, você me deixa escandalizado. Tudo bem, irmão, se você ficar escandalizado, vai ficar puro, louvado seja Deus. Porque não adianta você ficar bonitinho, arrumadinho e sujo. Eu e você somos especialistas em tirar o que está no coração e falar para Deus, som do meu coração. Nós somos capazes de enganar nós mesmos. Então eu digo para Deus, Deus, som do meu coração e som do meu intestino. O Senhor pode mexer lá, mesmo quando ele estiver cheio. Até pouco tempo atrás eu orava assim, Pai, me ajude a permanecer de pé, porque a tua palavra diz que quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu estou orando assim agora, Pai, se tem alguma área que eu já caí, estou achando que estou de pé, me mostra e me ajuda a levantar. A Bíblia diz, irmãos, que nos últimos dias, o engano seria tão grande que até os eleitos seriam passados para trás. Se você se achar muito bom, você corre o risco de não ter a assistência do único que é bom, o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém? E olha, você pode ter certeza, você é capaz de enganar você mesmo. Você é capaz de fazer coisas, colocando na sua mente e no seu coração que a intenção é uma, mas lá no seu intestino a intenção é outra, ela cheira mal. Não existe ninguém bom diante de Deus, irmãos. Não. E enquanto na terra nós não ficaremos bonzinhos. E só existe um produto sobre a face da terra capaz de limpar o coração. Só existe um produto sobre a face da terra capaz de arrancar as crostas das coisas ruins que se alojam nas paredes do coração. 1 Pedro 1, 22 e 23 diz assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Qual é o antídoto? Qual é o produto? Qual é o antídoto que pode limpar o seu coração, seu intestino? A palavra. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido ou falado. A única verdade absoluta é a palavra de Deus, quando utilizada para abençoar, levando o ser humano a um relacionamento pessoal com Cristo. O exemplo de Jesus Cristo no texto de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, nos faz 3 convites urgentes. Primeiro convite:
Não se preocupe em agradar as pessoas, se preocupe em agradar a Deus e abençoar as pessoas, dizendo-lhes a verdade que dói, mas que cura e liberta. Não se preocupe em agradar pessoas, incluindo você, mas se preocupe em agradar a Deus. Tenha coragem para ser boca de Deus sobre a face da terra. Segundo, faça uma análise de sua vida e verifique se você tem andado de acordo com a palavra de Deus ou se tem sido guiado pela tradição dos líderes religiosos ou tradições que você mesmo criou, as quais já falei aqui, mas vou lembrar rapidamente. Se eu não sentar naquele lugar, o culto não é o mesmo. Isso é tradição. Se não cantar aquele hino, o culto não é o mesmo. Se bem, irmãos, que tem uns hinos aí que não dá, né? Pelo amor de Deus. É hino só de contemplação. O couro está comendo aí fora, a gente está... Aos reis dos reis consagro tudo que... Não estou falando dos hinos de hoje não, tá, Levi? Cadê o Levi? Fique em paz. Benção. Com exceção de um ali que não fala de Deus, mas pelo menos pede para curar a gente de dentro para fora, né? Irmãos, eu tenho dificuldade com hino que não fala Jesus, que não fala Deus, que não fala Espírito Santo, sabe? Compreende? Mas tudo bem, aquele foi tremendo, pediu para limpar a gente, mas não sei quem é que vai limpar, né? Porque o negócio está meio perigoso, irmão. Ainda mais falando, fala, vem com o teu fogo, pode ser o fogo do inferno. Cantou para Deus, para mim tem que falar nele, ou no filho dele, ou no espírito dele. Esse negócio é muito romântico, muito meloso, parece hino de marica, meio complicado, a gente não sabe o que é. Fique em paz, tá, Levi? Glória hoje, louvor. Mas se não cantar aquele hino, ou se cantar aquele hino, não, mas pelo amor de Deus, chamar Deus de você não dá? Hã? Você que nasceu antes da década de 80, você chama seu pai de você? Chama seu avô de você? Não. E vamos chamar Deus de você? Quem é que tem essa intimidade com o Todo-Poderoso, irmãos? Ó Deus, você. Tudo bem, eu sei que tem gente que chama Deus de você, mas reveja isso. Ele é ó Senhor, o totalmente outro, o eterno, o Todo-Poderoso. Diante dele temos que chegar de joelhos, que nem o Pedro, sou pecador. Esse Deusinho, boca aberta que está por aí, irmãos, não muda a vida de ninguém. E é o Deus vivido pela maioria dos crentes, é um Deus manipulável. O Deus da Bíblia é aquele diante de quem nós temos que chegar de cabeça baixa, para que Ele levante a nossa cabeça e fale, não temas, eu sou contigo. Culto para ser culto tem que ser assim. Isso é tradição. Se não tiver maionese no almoço de domingo, não é almoço. Isso é tradição. Tradição é coisa que você pode ter, mas não é a tradição que determina a sua maneira de viver, o seu apetite, a sua gratidão pela comida. Posso ouvir um amém? Terceira. Terceiro convite. Se coloque agora, vamos ficar de pé, diante de Deus dizendo, Pai, pode continuar a limpeza em meu coração pela sua palavra. E eu me coloco à sua disposição para ser um instrumento da tua vontade que dói, mas cura e liberta. Pai, pode continuar a limpeza no meu coração. Meu filho, seu coração já está limpo, então investiga o intestino também, meu Pai. Fecha os teus olhos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, obrigado. Obrigado pela vida, por teu amor e por tua bondade. Obrigado por tua misericórdia que já se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Misericórdia esta que nos convida para atingirmos a estatura do ser humano perfeito, Jesus Cristo de Nazaré.
Misericórdia é essa que nos dá a possibilidade de buscarmos o Senhor de manhã, de tarde e de noite. Misericórdia é essa, Pai, que nos convida para assumir a Tua verdade, para receber a Tua verdade, para proclamar a Tua verdade, ainda que ela venha com dor, para trazer cura e libertação para as nossas vidas. Deus, ajude cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão a ter a plena consciência de que a nossa vida nessa terra é uma rápida passagem. Poderoso Deus, dá que cada um de nós, nesta rápida passagem, nos tornemos cada dia mais agradáveis aos Teus olhos e cheirosos às Tuas narinas. Que cresçamos em respeitar ao Senhor, que cresçamos em respeitar uns aos outros, que cresçamos na ousadia de falar as verdades do Senhor uns para os outros. E que isso tudo, Pai, seja permeado pelo amor que o Senhor já tem derramado em nossos corações. Deus, livra-nos dos distúrbios obsessivos compulsivos. Livra-nos, ó Pai, da síndrome de pânico. Livra-nos, ó Pai, do surto mental. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que está vindo sobre a humanidade e cada dia mais rápido. Dá-nos a graça de nos escondermos debaixo das Tuas asas. Dá-nos a graça, Deus Todo-Poderoso, de fazermos do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai, nos ajude a corrermos para a Tua verdade e não dela. Ó Deus Altíssimo, ainda que pessoas momentaneamente virem as costas para nós, nos ajude ainda assim a proclamar a elas aquilo que vai dar a possibilidade de elas viverem vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, venha sobre nós agora, cubra-nos com um bálsamo, com um refrigério, com uma unção fresca, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, nos ajudando, Pai, a ter ânimo, força, coragem, para continuar andando no caminho estreito e apertado, que conduz para a vida e vida em abundância. Abençoa, Pai, especialmente nossos convidados que estão conosco pela primeira vez, que a Tua graça seja sobre eles e que essa seja a primeira de muitas em nome de Jesus de Nazaré. Leva-nos guardados para os nossos lares, ou para onde foi combinado que iríamos, e dá-nos, ó Deus, um domingo, um final de tarde, uma noite de vitória e uma semana no centro da Tua vontade, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Antes de você dar um aplauso ao Senhor, mas se não quiser dar um aplauso, não precisa dar, é tradição isso. Terça-feira, culto de envio de quem mesmo? Pastores Celso e Fabiane. Esteja aqui. Pergunte para Deus, Deus, o Senhor quer que eu oferte alguma coisa nessa mudança para São José, na vida desses pastores? Se Ele falar com você, você faz. Se Ele não falar, é porque você não está ouvindo, porque Ele fala. Escolha uma pessoa aí e deseje a paz de Cristo para ela. E vá com Deus. E até a terça-feira, se Jesus não voltar ou se não formos chamados.